Introdução ao aconselhamento bíblico. John MacArthur, com Wayne Mack e o corpo docente da The Masters College. Capítulo 4. O foco divino do aconselhamento bíblico. Douglas Bookman. Por definição, o conselheiro bíblico é aquele que foi persuadido por uma cosmovisão cristã e é fiel a ela. É uma pessoa que caminha dentro de uma estrutura de referências que conscientemente vê todas as realidades e relações na vida a partir de um ponto de vista biblicamente coerente e consistente, honrando dessa forma o Deus das Escrituras. O elemento dessa visão de mundo que radicalmente a distingue de todos os concorrentes é o compromisso com uma perspectiva teocêntrica da vida e do pensamento. Assim, qualquer modelo de aconselhamento autenticamente bíblico submete com alegria sua estrutura, seu plano e sua execução à ordem bíblica de que nossa vida seja vivida inteiramente para a glória de Deus, ou seja, o aconselhamento bíblico é impulsionado por um foco em Deus. A tentação de hoje, até mesmo dentro da comunidade cristã, é fazer o contrário, é conduzir o aconselhamento com um foco primário em alguém ou algo diferente de Deus. No entanto, o conselheiro bíblico precisa estar dedicado exclusivamente a um foco divino no aconselhamento. Por quê? Há três razões fundamentais. 1. Porque Deus o exige. 2. Porque a exaltação natural do eu é destrutiva. E 3. Porque a vida que satisfaz a alma e que Deus quer que seus filhos tenham só pode ser encontrada por meio do paradoxo espiritual de Jesus, negar-se a si mesmo e focar em Deus. O imperativo moral. Em termos bem simples, o aconselhamento bíblico precisa manter zelosamente um foco divino, porque Deus assim o exige. Em um dos pronunciamentos mais preciosos do Antigo Testamento sobre a natureza de Deus, de guardar a aliança, o Senhor declarou por meio do profeta Isaías: é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42, 5 e 8. Mais adiante, nessa mesma sessão profética, quando o Senhor Deus predisse a poderosa libertação que realizaria para o povo de sua aliança, ele reafirmou essa profunda realidade. Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Isaías 48, 11. Deus que se revelou nas Escrituras é zeloso no que diz respeito à sua própria glória. Deuteronômio 4:24. Ele é um Deus soberano que exige que seu povo o reconheça como Deus e o honre como Criador e soberano do universo. Esse imperativo moral de honrar a Deus costuma ser comunicado nas Escrituras em contextos relacionados à glória divina. O termo hebraico para glória é kabod, que significa basicamente ser pesado, ter peso, derivar a ideia de glória, dignidade ou valor pessoal do conceito de peso é típico da progressão de pensamento no hebraico. Para a mente semítica, honra ou dignidade não podiam ser reduzidas a uma qualidade puramente ideal. O significado desses conceitos dependia da concepção concreta de algo de peso no homem que lhe confere importância. Mesmo que o termo kabod
seja usado com várias conotações literais no Antigo Testamento, o conceito que normalmente é transmitido pelo termo é o de uma pessoa de peso, uma pessoa honrável, impressionante e digna de respeito. Essa conotação prevalece em mais da metade das ocorrências do termo no Antigo Testamento. Assim, a noção bíblica de glória envolve mais do que uma dignidade ou um valor intrínseco. Inclui a representação visível desse valor. Por exemplo, Kabod conota não só a dignidade de um homem rico e sua posição em sua comunidade, mas também as riquezas que demonstram sua dignidade: gado, prata e ouro. Em Gênesis 13:2, as riquezas de Jacó levou consigo quando deixou Labão. Em Gênesis 31:1. Não só a honra do ofício sacerdotal, mas as vestimentas distintivas usadas pelo sacerdote para manifestar a dignidade de seu ofício. Êxodo 28:2 e 40. Não só o esplendor e a majestade únicos e eternos da pessoa do Senhor Deus, mas também a inefável nuvem de glória física que demonstrava sua natureza de lealdade à aliança e seu governo soberano em meio ao seu povo. Em resumo, o termo kabod se refere não só à dignidade e ao valor intrínsecos, mas também à manifestação externa e tangível desse valor. Assim, quando Deus insiste que não dará a nenhum outro sua glória, há mais em jogo do que o valor intrínseco de sua pessoa soberana, baseado no uso que Deus faz do termo glória. Nessas declarações, concluímos que sua exigência não é apenas que conheçamos pessoalmente sua dignidade única e perfeita e perfeição infinita, mas que consciente e publicamente demonstremos essas realidades majestosas. Sim, cabe a cada filho de Deus não só acatar as verdades que ele revelou sobre si mesmo, mas ordenar deliberada e consistentemente cada aspecto da vida para que ela manifeste a graça, a justiça e a fidelidade de Deus a quem esses filhos pertencem. Para esclarecer esse conceito, considere como Deus manteve publicamente a sua glória, isto é, a sua reputação, em diversas narrativas do Antigo Testamento. O episódio da libertação do Egito, por exemplo, que culminou no milagre do Mar Vermelho, foi cuidadosamente planejado por Deus a fim de que ele fosse glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Êxodo 14, 17 e 18. As 10 pragas que antecederam imediata e causalmente, a experiência do Mar Vermelho foram planejadas de tal forma que o faraó gradualmente se submeteu às exigências de Moisés. E tudo isso preparou o caminho para a ordem do faraó, uma ordem militar e espiritualmente tão estúpida como poucas outras, de que suas carruagens perseguissem os israelitas em fuga pelo Mar Vermelho milagrosamente ressecado. Quando Moisés estendeu seus braços sobre o mar e as águas cobriram os egípcios, Deus realmente recebeu glória daquele império. E respondeu à pergunta arrogante feita pelo faraó alguns meses antes: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Na verdade, ao libertar milagrosamente o povo de Deus, o povo de Israel do Egito, o Senhor confrontou o mundo daqueles dias e dos séculos futuros com a
evidência indisputável de seu poder e caráter. Compare a reação de Raabe em Josué 2, 9 a 14 e a lembrança falha do Mar Vermelho pelos filisteus cerca de 400 anos depois, em 1 Samuel 4:8. Quando Judá, o reino do sul, foi levado em cativeiro para a Babilônia, o nome de Deus estava correndo um sério perigo de ser desonrado. Deus havia acordado em sua aliança com Israel que, caso o povo persistisse em rebelião e desobediência, ele faria com que fosse levado em cativeiro por uma nação de aparência feroz. Deuteronômio 28, 49 a 57. Veja 1 Reis 8, 46. Dada a superstição universal daqueles tempos de que, quando uma nação era derrotada por outra, isso se devia ao fato de os deuses da nação vitoriosa serem mais poderosos do que os da derrotada, se Deus cumprisse a promessa de julgamento contra o povo de sua aliança, seu nome corria o risco de ser desonrado. Então, ele interveio publicamente para preservar sua glória por meio de um homem, Daniel. Em sua juventude, Daniel foi levado em cativeiro pelo rei Nabucodonosor na primeira fase da deportação de Judá para a Babilônia, por volta de 6000 AC. Veja Daniel 1. Mais tarde, Deus o capacitou a dizer ao monarca o sonho que tivera e qual era a interpretação de seu sonho, mas somente depois que todos os videntes pagãos do rei haviam admitido a completa incapacidade de fazê-lo. Capítulo 2. Assim, o Senhor foi publicamente honrado quando Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus adorado por Daniel e seus amigos. Algumas décadas mais tarde, o profeta interpretou outro sonho para o rei. Dessa vez, o monarca Nabucodonosor lavrou um decreto que devia ser lido em todo o seu reino, o qual contava a história de sua própria loucura, honrando assim o Deus Daniel como o Altíssimo, que vive eternamente. O decreto do rei terminou com esse elogio e louvor ao Senhor. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Assim, Nabucodonosor declarou pública e universalmente a glória do Senhor Deus. Poderíamos citar muitos outros exemplos históricos das Escrituras, mas estes já deixam claro quando o Senhor insiste que não dividirá sua glória com o outro. Ele deseja que entendamos não apenas que ele possui essa majestade pessoal, mas também que é a sua vontade soberana, que sua majestade seja, que a sua vontade soberana, que sua majestade seja manifestada publicamente. Essa preocupação divina também deve ser nossa preocupação. Obediência e queda. Esse mandato de refletir deliberada e publicamente o Deus ao qual servimos tem implicações profundas. Isso significa que os filhos de Deus são instados biblicamente a viver como vínculos da glória divina, como espelhos por meio dos quais o soberano do universo decidiu refletir sua glória, como canais para manifestá-lo diante dos olhos do mundo. É um imperativo moral que os cristãos moldem sua vida, ordenem suas prioridades, moldurem seus relacionamentos e disciplinem sua alma de maneira condizente com esse relacionamento e essa responsabilidade. Evidentemente, a terrível circunstância desagradável
é a condição caída da humanidade, apesar de ser cosmicamente apropriado que as criaturas humanas se contentem em ser a lua do sol do Criador e se satisfaçam com o privilégio de refletir sua glória, mesmo que ao fazerem isso estejam confessando que não possuem glória própria, as pessoas não estão dispostas a fazê-lo. Na verdade, corresponde à natureza da queda que o ser humano se ofenda com a declaração de Deus de que apenas ele é digno de honra, exaltando-se e colocando-se no trono do próprio desejo e universo particular. A rebelião de Lúcifer se reitera em todo momento na alma da descendência não remida de Adão, quando ela entoa o credo máximo da sua natureza caída. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14, 13 a 14. Na verdade, podemos argumentar que essa tendência de exaltar a si mesmo é a essência da pecaminosidade, como observou Strong. Por isso, o pecado não é apenas uma coisa negativa ou uma ausência de amor a Deus. É uma escolha ou preferência fundamental e concreta do eu no lugar de Deus, como objeto do afeto e fim supremo da existência. Em vez de colocar Deus no centro de sua vida, de entregar-se incondicionalmente a Ele e de possuir a si mesmo apenas em subordinação à vontade divina, o pecador faz do próprio homem o centro de sua vida, colocando-se diretamente contra Deus e fazendo de seus interesses o motivo de sua vontade, o domínio supremos. Essa é a carne que, mesmo no cristão, coloca o desejo contra o espírito, Gálatas 5,17. A coisa altiva que se levanta contra Cristo, 2 Coríntios 10,5. E o velho eu, que foi corrompido de acordo com os desejos do engano, Efésios 4:22. É nesse tipo de universo moral que os conselheiros bíblicos precisam servir, ou melhor, entender conscientemente que nele trabalham. Por um lado, o Criador onipotente e soberano do universo exige que os humanos finitos o honrem como tal, e é perfeitamente apropriado que ele receba essa honra. Por outro lado, cada pessoa caída, seja ela remida ou não, é possuída pela natureza adâmica que deseja ser igual a Deus, que nos impulsiona a usurpar o lugar de honra e domínio que por direito pertence apenas a ele, a despeito do fato de ser totalmente inapropriado que qualquer pessoa receba essa honra. Apenas Deus é Deus, apenas Deus é Deus. Por causa desses dois fatores, os conselheiros bíblicos precisam constante e conscientemente amar o Espírito, informar sua instrução e constranger seus aconselhados com um compromisso de glorificar a Deus e apenas Ele. Esse tipo de compromisso nos motivará a exultar na verdade de que apenas Deus é Deus e a reconhecer com alegria que toda criatura dele se encontra sob a obrigação sagrada de resistir à tentação de exaltar a si mesma e de honrar a Deus como Deus. Tudo isso pode ser expresso de forma ainda mais simples nesta fórmula sucinta: Deus é Deus e eu não sou. Apenas Deus é eterno, ele conhece tudo do início ao fim, por isso é capaz
de compreender exatamente como todas as coisas realmente cooperam para o bem, independentemente de quão difíceis possam parecer a nós mesmos, visto que conhecemos apenas o hoje e isso apenas parcialmente. Apenas Deus é soberano. Podemos confiar nele para ordenar os eventos do universo moral, a fim de silenciar o grande acusador dos irmãos e de fazer com que seus filhos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Apenas Deus é inteiramente verdadeiro, Sua palavra é luz e vida, e assim somos bem aconselhados para lançar-nos inteiramente em Sua promessa e encontrar em Sua palavra, e apenas em Sua palavra, todas as coisas que pertencem à vida e à santidade, mesmo que sejamos assaltados de todos os lados por teorias e pretensões de verdade que contradizem a palavra de Deus e que são tão sedutoras a ponto de serem quase irresistíveis. Mas Deus é Deus e eu não sou. Portanto, Ele merece ser honrado, adorado, crido, temido e amado como Deus. Nossa responsabilidade e privilégio é glorificá-lo para aumentar sua reputação na mente das criaturas racionais e para viver nossa vida e ordenar nossos dias de tal forma que todos que nos conheçam tenham uma imagem melhor de Deus da que tinham antes de nos conhecer. Mas a nossa maior tentação é de exaltar-nos a nós mesmos, viver a vida como se fôssemos o centro do universo, como se o aumento da nossa própria reputação fosse uma busca válida e como se a nossa satisfação fosse o maior bem do cosmos. É por isso que todo cristão precisa ser continuamente confrontado com a exigência de que Deus deve ser honrado como Deus. E é por isso que o aconselhamento bíblico precisa ocorrer dentro de um compromisso consciente e firme de glorificá-lo. Predisposições egoístas resultam em destruição. Um compromisso consciente com um foco divino no aconselhamento bíblico é imperativo também porque podemos ter certeza de que haverá consequências destrutivas se as pessoas exaltarem a si mesmas no lugar de Deus. Essa verdade é especialmente significativa no aconselhamento bíblico, porque muitos que procuram nossa ajuda já se enveredaram nesse tipo de destruição, satisfizeram o desejo de agradar o eu, e o preço a ser pago por essa rebelião espiritual é é a tragédia mais profunda da alma humana. Ou seja, a tentação de exaltar a si mesmo é, ao mesmo tempo, terrivelmente sedutora e certamente destrutiva. Jonas, tentado, caído, restaurado. O profeta Jonas lutou com a tentação de exaltar a si mesmo acima de Deus, de seguir seus próprios desejos em vez de obedecer às ordens divinas, e perdeu a luta. O profeta arrogantemente rejeitou a palavra do Senhor e se tornou tão inapto moralmente que se convenceu de que poderia fugir da presença divina, de modo um tanto dramático, porém ele descobriu que o Senhor não desconhecia Jope ou as vias marítimas que levavam a Tarsis. O resultado da rebelião do profeta foram 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. É claro que o profeta se arrependeu e sua oração de contrição e confissão é documentada no segundo capítulo do livro que leva o seu nome. Na oração, Jonas declarou, em desespero após
ter sido lançado nas profundezas do coração dos mares, ele lamentou o fato de, por causa de sua própria iniquidade, e encontrar no abismo e se encontrar no abismo com algas marinhas enroladas em sua cabeça. Mesmo esmorecendo com o sopro da vida, prestes a abandoná-lo, ele se levantou, ele se lembrou do Senhor, deixou seu olhar no templo, fixou seu olhar no templo em que Deus colocara seu nome e reconheceu sua tolice e seu pecado. Então Deus respondeu, resgatando o profeta de dentro do grande peixe. No salmo de contrição de Jonas, encontramos uma breve declaração que fala diretamente do assunto tratado. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Em outras palavras, o pecado é sedutor e destrutivo. Pecado traiçoeiro e delicioso. Ao falar sobre a natureza sedutora do pecado, Jonas reconheceu que havia acreditado em ídolos inúteis. O verbo hebraico traduzido como acreditar significa entregar-se a ou dedicar-se a. Sugere uma determinação obstinada ou um agarrar-se a algo a despeito de influências para agir de modo contrário. A vaidade mentirosa a qual Jonas se agarrava era um falso amor por seus pais, que não o permitiria deixar que seu povo fosse levado em cativeiro, mesmo Deus permitindo, que não o permitiria deixar que Nínive, o inimigo de seus pais, fosse preservada, mas a expressão ídolos inúteis é mais geral. Ela abrange todas as coisas que o homem transforma em ídolos ou objetos de confiança. Artifícios humanos contrários à vontade de Deus são ídolos inúteis. Vazios, eles não trazem satisfação. Inúteis, eles prometem paz e segurança, mas trazem miséria e terríveis problemas. Foi o que Eva descobriu, foi o que Faraó descobriu, foi o que Israel descobriu quando seguiram os caminhos dos pagãos. Foi o que o próprio Jonas descobriu. É o que descobrem todos os que abandonam a fonte das águas vivas e buscam cisternas rotas que não têm águas. Ardis mundanos para alcançar a felicidade sem Deus são, de fato, uma grande inutilidade. No que diz respeito à natureza destrutiva do pecado, Jonas reconheceu em sua oração que, ao agarrar-se a mentiras vazias e egoístas, havia desprezado a misericórdia. Ele havia aberto mão da bondade e da graça que Deus queria lhe dar. Em Deus há salvação, fora dele há destruição. Há algo assombroso no destino descrito aqui daqueles que, quando o Salvador pode ser encontrado, viram suas costas para ele, a fim de buscar e servir a outros deuses. Estes desprezam a misericórdia. Eles agem contra os seus interesses mais nobres, recusam a bênção mais rica, renegam seu amigo mais verdadeiro. Keil desenvolveu esse mesmo pensamento em referência à advertência de Jonas sobre desprezaram a misericórdia. A alma do homem não pode ser satisfeita com palha. Quando os servos de Deus buscam-na, isso significa que eles desprezam a misericórdia. Para o filho pródigo, significa trocar a casa do pai pela companhia de agitadores e prostitutas. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Salmo 32, 10. O caminho do dever é sempre o caminho da segurança.
da paz e do conforto. O dever negligenciado é precursor certo de problemas. Uma má consciência jamais pode ser o arauto de doce satisfação. O significado, então, da confissão de Jonas é simplesmente este: aqueles que obstinadamente se agarram a mentiras sedutoras privam a si mesmos da misericórdia e da bondade que Deus quer derramar sobre eles. Nas entranhas da morte, Jonas 22, Jonas 2:2, Jonas reconheceu a iniquidade e a tolice que destrói a alma de sua teimosia e se arrependeu. Ídolos inúteis, mentiras vazias e egoístas. Jonas obedeceu a uma mentira. Essa mentira era dupla. Ele acreditou que seu desejo de ver Nínive destruída valia mais do que o desejo de Deus que a cidade se arrependesse. 2. Ele acreditou que realmente conseguiria fugir da presença do Senhor. 1:3. É difícil pensar que Jonas realmente acreditou nessa mentira. Afinal de contas, era um profeta verdadeiro do Senhor Deus, segundo Reis 14:25. Desafia a credibilidade e sugerir que um profeta se deixou convencer de que seu desejo transcendia o mandamento de Deus em valor ou importância, ou que concebia o Senhor como deidade local, tão presa ao espaço a ponto de uma pessoa conseguir escapar de sua presença embarcando no navio. Se Jonas realmente acreditou na mentira e se ele teria afirmado conscientemente a credibilidade dessa pretensão, é uma questão vã. O fato histórico registrado na Bíblia é que ele obedeceu à mentira. Jonas confessou que por causa dos ídolos inúteis, isto é, seus próprios desejos, suas mentiras vazias e egoístas, se entregou a tamanha tolice espiritual que se comportou como se a mentira fosse verdade e assim causou sofrimento para si mesmo. A, a aterrorizante realidade espiritual da experiência de Jonas é esta: o poder de uma mentira não é intrínseco à sua credibilidade inerente, mas ao seu poder de atração. A questão moral crucial não é se as pessoas acreditarão na mentira, mas se elas a obedecerão. O pai das mentiras aprendeu no jardim que uma mentira infinitamente improvável, no dia em que dele comerem, serão como Deus consegue seduzir se for suficientemente tentadora, agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ou seja, uma mentira é poderosa não porque ela é enganosa, mas porque é deliciosa. Para dizer a mesma coisa sob outro ponto de vista, uma mentira é eficaz apenas por causa da sua predisposição egoísta, porque, como criaturas caídas, estamos tão ávidos por alimentar nossos próprios desejos que nos entregamos à tolice espiritual a ponto de obedecer a uma mentira que jamais afirmaríamos em plena consciência. Mas essa predisposição egoísta é sempre destrutiva. Quando as pessoas decidem abandonar aquilo que sabem ser a verdade a fim de aderir a uma mentira encantadora, elas abandonam a misericórdia de Deus. Esse é o testemunho do profeta Jonas. Qualquer um que aconselhar terá que, pela natureza desse ministério, enfrentar pessoas que obedeceram a mentiras sedutoras e que desprezaram a própria misericórdia. Elas obedeceram às mentiras por causa de sua predisposição egoísta. Em outras palavras, elas rejeitaram o foco em Deus em troca de um foco em si mesmas. E o resultado foi destruição espiritual, emocional, física e ou
relacional. Estão vivendo no meio de Jonas 2:8, mas a única esperança pode ser encontrada em Jonas 2:9. Voltaram seus olhos para si mesmas e causaram caos em sua vida. Precisamos confrontá-las com essa iniquidade e desafiá-las a voltar os olhos para Deus, a obedecer a sua palavra, a viver sua vida para a glória dele e a confessar e experimentar que a salvação vem do Senhor. Ídolos inúteis no aconselhamento cristão. A tragédia no mercado contemporâneo é que muitos modelos de aconselhamento cristão se baseiam em teorias que mais parecem apontar para uma conduta semelhante à do erro de Jonas 2:8, acreditam em ídolos inúteis, do que a verdade de Jonas 2:9. A salvação vem do Senhor. Conscientemente ou não, alguns conselheiros provaram que são líderes cegos guiando outros cegos, renderam-se a noções sedutoras e antibíblicas e que desonram a Deus, a noções que apenas fazem com que as pessoas se sintam mais confortáveis em sua iniquidade. É angustiante contemplar o catálogo de ídolos inúteis que são sugeridos por diversos modelos de aconselhamento cristão, modelos que legitimam uma preocupação narcisista do eu, que fabricam uma dimensão da psique humana cuja existência não pode ser provada, mas cujo reconhecimento tem um efeito prático insidioso de fazer dos indivíduos vítimas de forças pelas quais eles não podem ser responsabilizados, negando assim que as pessoas são moralmente reprováveis pela maneira como agem, pensam ou sentem, modelos que validam a noção segundo a qual criaturas finitas têm o direito de ter raiva do juiz infinito do universo, que na verdade nos garantiu que fará justiça, Gênesis 18:25, e que existe um benefício espiritual e terapêutico quando expressamos esse tipo de raiva contra Deus, modelos que falam sobre cura e crescimento emocional em relacionamentos e maturidade, evitando ao mesmo tempo qualquer apelo ao Espírito Santo ou às graças que nos foram concedidas por Deus. Tudo isso é ídolo inútil e é mentira. Não são intelectualmente convincentes para qualquer pessoa que tenha uma visão espiritual do mundo, mas são extremamente sedutoras porque permitem que as pessoas se sintam à vontade com seus pecados. Além do mais, visto que é uma realidade certa do universo moral, que todos os que obedecem a ídolos inúteis sempre desprezarão a própria misericórdia, esses ídolos inúteis são também destrutivos, tanto para o conselheiro quanto para o aconselhado. Os meios de responder a esses ídolos inúteis, destrutivos e mentirosos é assumir o compromisso deliberado e prático de forçar a glória, de focar na glória de Deus. Essa foi a descoberta libertadora do profeta Jonas. Quando ele se concentrou em seus desejos egoístas, acabou numa confusão. Mas quando reconheceu a destrutividade de sua predisposição egoísta, quando confessou o caráter escravizador dos ídolos inúteis que ele havia abraçado, quando reconheceu que, ao agarrar-se a esses ídolos, havia abandonado a bondade de Deus e causado destruição em sua própria vida, ele se libertou. Milhões têm seguido seu exemplo. Pessoas que com alegria declaram que toda glória e louvor
pela libertação encontrada pertencem somente a Deus. A dinâmica do paradoxo espiritual de Jesus. Já próximo ao fim dos 18 meses de seu ministério na Galiléia, quando a oposição já aumentara dramaticamente e se tornou evidente que lhe restava pouco tempo, Jesus chamou os 12 homens que havia separado como apóstolos. Ele os capacitou a fazer milagres como prova dessa separação e então os enviou para pregar, dizendo: o reino dos céus está próximo. Mateus 10:7. Prevendo as dificuldades que seus apóstolos enfrentariam, o Senhor os armou com uma promessa tão enigmática quanto abençoadora. Era uma promessa paradoxal, ao mesmo tempo os princípios mais rudimentares do universo moral criado por Deus e a maior pedra de tropeço para os mortais que insistem em definir esse universo moral baseado em perspectivas finitas e valores humanos distorcidos. Qual era essa promessa paradoxal? Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 10:39. Em 3 outras ocasiões registradas nos evangelhos, Jesus proclamou esse princípio. Algumas semanas após investir seus apóstolos, viajou com eles para uma região remota conhecida como Cesareia de Filipe. Ali, lhes contou pela primeira vez que sofreria muitas coisas dos líderes judeus e que ele morreria. Mateus 16:21. Os discípulos ficaram aterrorizados. Então Jesus acrescentou a essa desditosa revelação a advertência de que eles também precisariam estar dispostos a tomar sobre si a cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Mateus 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23. Como parte desse desafio, Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Marcos 8:35. E novamente, no meio de sua última viagem a Jerusalém para a festa de Páscoa, Jesus confrontou seus antagonistas e os fariseus com essa advertência enigmática: quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Por fim, durante a última semana da paixão, Jesus se dirigiu a certos gregos que o haviam procurado. Contemplando sua morte iminente, Jesus disse: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. João 12:25. Em pelo menos outras 4 ocasiões, dirigindo-se a 3 públicos diferentes, Nosso Senhor expressou essa dura sentença. Para humanos finitos, são palavras difíceis, no melhor dos casos, são paradoxais, no pior dos casos, são insensatas. Na verdade, porém, são as palavras do próprio Salvador, e são palavras que comunicam uma verdade central de seu ensinamento sobre a vida bem-sucedida. Perder a vida, encontrar a vida. Para entendermos a promessa de Cristo, precisamos contemplar suas acepções da palavra vida, que estão em jogo aqui. A advertência é que aquele que quiser salvar a sua vida, a vida temporal e material, a perderá, a bênção eterna. A promessa é que aquele que estiver disposto a perder sua vida, novamente as coisas materiais, pelo bem do Senhor, encontrará a vida, as coisas de importância eterna. Na verdade, Hort insistiu que esse dito paradoxal extrai
seu poder do fato de que os homens chamam de vida aquilo que não é realmente vida. Quem quiser salvar a sua vida, no sentido mais restrito, perderá a vida verdadeira, vida em seu sentido mais sublime. Morrison apontou essa mesma distinção. Ele parafraseou a advertência: quem se agarrar à sombra perderá a essência. A declaração paradoxal apenas porque as pessoas não compreendem o que constitui a vida real. Elas acreditam que a vida consiste das coisas que alguém possui. Jesus disse que este não é o caso, Lucas 12, 15. Elas vivem sob a ilusão de que a satisfação reside na realização de objetos em reputação, no exercício de grande poder, no acúmulo de muitas riquezas. Jesus afirmou simplesmente que a pessoa que aprende a ter fome e sede de justiça é abençoada, pois será preenchida, isto é, satisfeita. Mateus 5:6. Os indivíduos que se convenceram de que a felicidade e a satisfação podem ser encontradas no mundo presente são obrigados a fixar seu olhar neste mundo pela força de sua própria lógica abdominal. Mas a dinâmica do paradoxo espiritual de Jesus nos obriga a voltar nosso foco para a glória de Deus, não para a gratificação dos nossos próprios desejos. O argumento em prol dessa ética altruísta é tão simples para o olho da fé quanto é incompreensível para o homem natural. É convincente para a pessoa impulsionada pelo Espírito Santo, tanto quanto é repugnante para a pessoa controlada pela carne. O argumento é simplesmente esse: quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Em outras palavras, a única maneira de encontrar uma vida frutífera e satisfatória é dar sua vida por Deus, por minha causa e por outros pelo Evangelho. Alguém poderia argumentar que existe um egocentrismo latente nessa ética, que dar sua vida com a intenção de recebê-la de volta é apenas egoísmo disfarçado, mas esse argumento se apoia na noção equivocada de que Deus não gosta de ver as pessoas felizes, que ele deseja que elas se sintam miseráveis e, portanto, que é moralmente inapropriado desejar a felicidade. Na verdade, Deus é um Deus bom e amoroso, em cuja provisão suas criaturas podem encontrar os meios para a satisfação da alma. O testemunho inequívoco das Escrituras é que o coração de Deus anseia que cada pessoa encontre verdadeiro contentamento. Na verdade, Deus tanto amou o mundo que deu seu próprio Filho, a fim de providenciar essa paz que satisfaz a alma. A iniquidade não faz parte do desejo de encontrar a satisfação da alma, mas da determinação de encontrá-la em detrimento dos padrões e mandamentos de Deus. O Senhor se deleita imensuravelmente naqueles que decidem obedecer a Ele e que, por meio dessa obediência, conhecem a paz que transcende a compreensão humana. O foco em Deus. Vemos então, mais uma vez, a necessidade de focar na glória de Deus no ministério do aconselhamento. A tragédia certamente acontecerá às pessoas que vivem na tentativa diária de encontrar satisfação, pois é justamente nesse esforço que elas a perderão. Quando esses indivíduos de alma doente procuram nosso aconselhamento, precisamos encorajá-los a honrar a dinâmica do paradoxo espiritual de Jesus, isto é, a redirecionar o foco para que eles voltem a olhar de sua alma primeiro para Deus e depois para as pessoas em volta, para que então
possam ordenar a vida de acordo com esse foco. Lamentavelmente, o atual efeito de grande parte do ato de aconselhar reforça o foco do aconselhado em si mesmo. Acrobacias exegéticas e teológicas procuram justificar essa tragédia, mas esses esforços são em vão, pois esse conselho é duplamente triste. Ele é explicitamente condenado pelas Escrituras e é desastroso para o aconselhado. O mais sábio é reconhecer a autoridade da pessoa de Jesus e a verdade de suas palavras e provar o poder transformador do paradoxo espiritual que ele nos deu. O caminho da crucificação própria e da santificação podem parecer tolice e um desperdício aos olhos do mundo, assim como enterrar boa semente parece ser um desperdício aos olhos da criança e do tolo, mas nunca existiu um homem que, ao semear no Espírito, não tenha colhido vida eterna. Resumindo, o espírito do conselheiro bíblico precisa ser igual àquele expressado pelo salmista Davi. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Salmo 57:5. Na verdade, o objetivo primário do conselheiro precisa ser o funcionamento desse mesmo espírito como postura controladora na vida do aconselhado. Apenas quando o coração de uma pessoa é tomado pelo desejo expresso pelo salmista e é consumado o, com a oração, ser exaltado a Deus, é que essa pessoa conhecerá a paz que Deus deseja dar aos seus filhos. As realidades do universo moral exigem que eu viva cada aspecto da minha vida para a sua honra e não para a minha própria. Afinal de contas, Deus é Deus e eu não sou. Mas a necessidade mais profunda da minha alma também me obriga a honrar Deus como Deus e a submeter-me aos seus padrões e a regozijar em suas instruções. Apenas se eu tiver essa fome e sede de justiça serei satisfeito. Na verdade, como Tozer nos lembrou, existe uma lógica por trás da reivindicação de preeminência de Deus. Aquele lugar pertence a Ele por direito na terra e no céu. Se tomarmos para nós mesmos o lugar que pertence a Ele, toda a nossa vida perde o curso. Nada pode restaurar a ordem se nosso coração não tomar esta grande decisão, que Deus seja exaltado acima de tudo.